Rapaz, O único lugar que eu vou seguir que foi o quarto dos bis aqui, enquanto o Bernardo está ali. E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos louvar o Senhor Jesus Cristo, para Ele mesmo da glória. Amém? eu acho que teve um problema na conexão dela. Deise, E a conexão dela? acho que ela travou a conexão dela. Deise, tá travando um pouco. Deise, fale mais próximo ao microfone. Fique mais próximo ao microfone.
Oh, aleluia. Somente Ele. Deise, Deise, Aleluia. Somente a Ele. Toda honra, toda fale glória. mais próximo do Aleluia. microfone. Tem um louvor que gostamos muito de louvar o Senhor. Eu não está escutando. Que nos dá o Senhor, que nós temos conforto, nos dá o Senhor, que nós podemos cantar e saber que Ele está com nós. Então, eu não sei qual é a circunstância da sua vida. Você sabe, eu não te conheço, mas eu te conheço. Primeira vez que nós vemos todos aqui. Eu confesso que eu fiquei com o coração temeroso. E quando a irmã convidou, eu fiquei meio assim, porque é um pouco complicado de confiar 100%. Quando eu entendo que não se tem vontade. Então, assim, realmente, essa força certo, funcione, doente, que eu compro. Então, como eu havia falado, eu não conheço, mas tem um coração de cada um. Mas se você ter a certeza, o Senhor pode descansar. Tá? Se você puder fechar os seus olhos, mesmo que eu não conheço um pouco, não, ok? Eu passo pelo vale, encontrarei conforto. Eu sei que é pra
Pastor Alexandre, a gente pode dar início agora, porque não está realmente dando para ouvir. E a Daisy está com problema na conexão, então não está dando para ouvir nada. Mas tem que comunicar com ela, não? Ela está aqui, ó. Falar com ela aqui. No... Cadê ela saiu? Amém. Então vamos iniciar, não é? Infelizmente, vou falar aqui com ela. Gente, sejam todos bem-vindas aqui na casa do Senhor, aqui como igreja, juntas, reunidas em um só Espírito. A apóstola Edice, bem-vinda novamente aqui está conosco, mais uma vez. Para a gente é uma honra estar podendo recebê-la. Infelizmente, você estava aqui, não pude estar com vocês, mas se Deus quiser, na próxima vez que você vier aqui, nós vamos nos conhecer pessoalmente. Amém. Deus, será um prazer. Quero abraçá-las. Sim, com certeza. E as outras irmãs que eu não conheço, tem muitas aqui que eu não conheço, sejam bem-vindas, todas as que já conheço a Vânia, bem-vinda, Vânia, a Alexandra, e tem outras aqui também, que já tem bastante gente, a pastora Juscelia, o pastor Felipe, sejam bem-vindos, a Milene, e é isso aí, gente, vamos dar início aqui ao nosso culto. Pastor Alexandre, pode pegar a frente aí da oração. Amém, glória a Deus, Glória né? a Deus. Fiquei com pena aqui porque não está dando certo aí o som do áudio do louvor, que essa levita aí é uma adoradora, Deus usa ela tremendamente, ela no louvor, né? Mas nós vamos organizar uma maneira de ficar melhor o som do louvor. Amém? Eu quero só deixar aqui a palavra que está em Isaías 49, né? Que Deus faz uma promessa. É um capítulo de promessas, né? Louvado seja Deus. Né? Que Deus faz promessas, mesmo Ele fazendo promessas. O povo de Sião diz, a partir do versículo 14, né? Do versículo 14 diz assim, mas, pastora Fabiana, você pode
fechar os áudios. A Deise chegou aqui. Fecha o Ô, áudio. Deise, o áudio estava muito baixo. A Gente, gente eu não não estava estava escutando entendendo nada. nada. A gente não estava escutando nada. Então a gente resolveu dar Nada, início agora nada, no nada. culto. Só estavam todos em espírito aqui orando. Então, vamos iniciando assim, né? Cara, eu não estava escutando nada. O som estava muito baixo. Que estranho. Mas valeu, a gente estava em espírito também aqui. Olha. Amém. O Senhor recebeu. Vamos resolver da próxima vez ficar melhor, né, pastora Fabiana? Em nome de Jesus. Também o microfone tem que ficar mais Chegaram a ouvir o perto. primeiro louvor ou nada? Não, Nem o primeiro louvor. não. Ele tinha que ter o Mas agora microfone, estão me mas escutando? sim, eu estou escutando você perfeitamente, mas porque o seu microfone está mais perto, eu acredito. Você ficou distante do microfone. Ah, foi porque eu queria que ele saísse, deve ser por isso, é. Esse meu celular não tem entrada para aquele fone de cabo, senão eu poderia usar ele. Só tem entrada para Bluetooth. Amém. Cabo. Amém. Amém. Então, vamos Ministramos aqui, o Senhor recebeu da O Senhor mesma maneira. recebeu. Com certeza ele recebeu, ô glórias. Mas então vamos resolver isso depois. Depois a gente treina aí, né? Com a pastora Fabiana, a gente faz aí no privado para ver se dá tudo certo. Na próxima vez a gente fazer um melhor. Amém? Obrigada. Deus te abençoe, viu, irmã Deise? Que Deus abençoe vocês tremendamente. Amém? Eu sei que você é uma adoradora, né? Com excelência, né? Uma adoradora por excelência. Com certeza. Amém? Então vamos iniciar aqui o culto, né? Como eu disse aqui na palavra de Isaías 49, né? Que Deus fez, é uma palavra que Deus faz muitas promessas, né? E mesmo Deus fazendo as promessas, né? O povo de Sião, né? Ainda falava assim, a partir do 14 diz assim, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. Aí no versículo 15 diz assim, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Aleluia, aleluia. Esse é um Deus poderoso. Ele não esquece de nós. Ele não esquece. Ele é um Pai que nos adotou. Aleluia, Senhor. Então, essa palavra é muito poderosa. Enquanto as pessoas achavam que ele, né, tinha esquecido, Deus diz, eu não esqueci. Eu não esqueço de vocês. De cada um de nós, ele não esquece. Ele só capricha, né? A gente é que é muito ansiosa nas coisas do Senhor. Mas o Senhor é poderoso, Ele não nos esquece. Essa palavra para dizer a vocês, né, que o Senhor está dizendo a cada um de nós, que Ele não esquece de nós. Ele está presente em nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Ele está conosco 24 horas. Né? Só está esperando vocês, né, se lembrar também dele. Né? Amém? Que cada um de nós venha ter mais presença, né? Ficar mais no secreto com o Senhor, né? Falando mais com o Senhor, amém? Para que Ele se faça mais presente. Quanto mais a gente chega mais perto dele, mais ele se chega mais perto de nós. Amém? Deixo essa palavra para vocês, não é? Dizer que Deus não esquece de nós, não esquece mesmo. Amém? É isso. Então, quero aqui agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui na nossa vida, né? E agradecer por cada um dos meus irmãos que está aqui presente. Louvado seja Deus. E que todos são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E que estamos muito felizes, né, com a apóstola Leidice aqui conosco. E vamos iniciar aqui a palavra com ela, em nome de Jesus, apóstolo. Né? Entregamos a toda a autoridade a você, né? Abaixo do Espírito Santo de Deus, deixo a autoridade para você. Amém? Vamos iniciar.
Amém? Que a palavra é com você, apóstola. Que Deus te Amém. abençoe. Glória a Deus. Deus seja louvado. Shalom a todos. Estou feliz com os que atenderam, que puderam estar conosco agora. O nosso convite também, aos que eu não conheço também. Que a Shalom abençoados da noite, os países também. Nós somos pessoas da Europa, de Israel. Deus está zelando por cada um aqui do Brasil também. Que alegria estar com vocês, amados. Eu fico muito feliz com o cuidado do Pai. E ele, às vezes, olhamos para a tecnologia, situações, pensa assim, poxa, poderia ter sido diferente. Mas, Deise, Deus ouviu o seu louvor. Eu podia sentir a presença angelical, a presença do Senhor, e Ele olha para o nosso coração. E a pastora Alexandra começou dizendo bem, e o Senhor, Ele cuida, e todo o tempo Ele olha para nós, Ele cuida de nós, basta estarmos sinalizando. E eu estava buscando uma palavra, e o Pai veio muito forte ao meu coração, que eu estivesse falando para os irmãos nesta noite, entregando a palavra que o Pai sinalizou, e o tema que ele me deu é escondidos por Deus, reconhecido no céu. Ele disse que tem algumas ativações hoje para que possamos fazer uma ativação, inclusive de alguns profetas, profetisas dimensionais, no qual já tem um selo, tem um código do Pai, que já está atuando, entendendo esses códigos celestiais de profeta dimensional. Então, mais uma vez, eu quero falar sobre o tema escondidos por Deus, reconhecido no céu. Certa vez, o Pai falou comigo assim, queira ser reconhecido pelos meus anjos, não importa o reconhecimento na terra, no tempo certo, no momento certo, quando eu quiser, eu tornarei conhecido o ministério, mas o mais importante é você ser reconhecido pelos exércitos dos anjos do céu. Isso eu peguei como uma palavra profética para a minha vida, que eu guardo isso com todo o meu coração e busco aplicar, porque pelas batalhas que enfrentamos a nível de nações, pelo chamado às nações que nós temos, Deus já nos levou a vários países, mais de 20 países, nós entendemos que se não fosse os exércitos de anjos liberados pelo Senhor, se não fosse o Senhor, seríamos consumidos, literalmente morreríamos, mas a mão soberana do Senhor tem estado por nós, mas constantemente ele fala, se esconda em mim, se esconda em mim. E a palavra que ele me deu está em Sofonias, e o nome de Sofonias significa o Senhor esconde. E eu quero falar sobre esse profeta e também falar sobre uma outra profetisa da Bíblia, que era contemporânea também da época de Sofonias, que é Hulda. E o significado do nome de Hulda é aquela que se esconde. Vejam bem, a palavra que Deus está nos direcionando, escondidos no Senhor. E nós vamos verificar aqui em Sofonias que as profecias que vieram tinham profecias de juízo e também de libertação e também de misericórdia do Senhor. Então, Sofonias, eu quero ler alguns versículos dos capítulos. Primeiro, versículo 7 do capítulo 1, que diz assim, cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Você é um convidado, uma convidada especial dessa noite. O Senhor te santificou para estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Então, calemos diante da presença do Senhor, porque Ele está conosco. Aleluia. Sofonias 2, o versículo 3, é o chave. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor.
Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o capítulo 3, o versículo 17 diz assim: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Cale-se por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Aleluia, glória a Deus, você é convidado e convidada do Senhor para este culto, para exaltar o nome dEle. Esta é a palavra que, se você se humilhar, se eu me humilhar, se nos humilharmos à presença do Senhor, Ele nos trará alegria. Estamos numa reunião solene, nós estamos exaltando o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Nós estamos vivenciando um tempo difícil na terra, um tempo de juízo, um tempo de cumprimento de profecias, mas o nosso Deus é Deus de misericórdia, mas também é fogo consumidor. Mas aqueles que o buscam em espírito e em verdade recebem livramento. Conforme eu disse, eu quero falar sobre esses dois personagens, Sofonias. E o que me atenta a esta questão, pelo fato deles serem contemporâneos também de Jeremias, de Abacuque, do profeta Miqueias, e eles foram da época do rei Josias, no ano de 648 anos de Cristo, antes de Cristo mais ou menos. E o rei Josias, o significado do nome dele é Adonai salva. Olhando o contexto histórico, bíblico, um contexto verídico, um acontecimento real, nós podemos averiguar que o pai do rei Josias, ele não foi temente ao Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando chega, então, ao governo do rei Josias, aos 8 anos de idade, percebe-se que havia um juízo de Deus para com aquela nação, para com Judá, porque os pais dele haviam pecado. Manassés pecou por um tempo, mas no cativeiro, que era o seu avô, o avô do rei Josias, ele se arrependeu. E como foi que o rei Josias chegou a esse entendimento de que os seus pais haviam pecado? Ele decide fazer uma reforma no templo. E quando estão ali buscando os recursos para esta reforma, acha-se um livro perdido. O sacerdote Ilquias encontra o livro e entrega para o escrivão para que possa ler para o rei. E a pergunta era um sacerdote? Como assim um livro perdido? Um livro da lei, de ensinamento? Passou-se uma geração, eles não sabiam deste livro. Quantos têm perdido ensinamentos preciosos no nosso contexto, no nosso tempo hoje, atualmente, porque não tem examinado o livro da lei, não tem examinado a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e tem se perdido. Muitos têm perdido o foco, que é Jesus, o centro, aquele que nos permite acessar o novo e vivo caminho, aquele que nos permite acessar o Pai, porque Ele sacrificou por nós, derramou seu sangue na cruz por nós, porque o livro estava perdido. E quando, então, leia este livro, os ensinos daquele rolo para o rei Josias, ele então se prostra diante do Senhor, rasga suas vestes, chora e diz: nossos pais pecaram contra o Senhor e por isso vem o juízo, porque eram palavras de destruição. Eles buscam consultar o Senhor, e Ilquias vai então a Ulda, que era o seu esposo. Ele era guardião das vestes ali do palácio, provavelmente ela também,
por ser esposa. Há também uma chave profética aqui, quando falamos de guardar as vestes, nós estamos falando também de vestes de santidade, nós estamos falando de vida no altar, de zelar, que quem faz vestes espirituais, eles estão zelando pela obra do Senhor. Então, tem que ser limpa, são as vestes com um bom aroma. Ela cuidava ali das vestes, e era uma mulher de Deus, uma profetisa. A Bíblia fala de uma só vez, mas ela é lembrada até hoje, não só pela Bíblia, pelos mandamentos, como em Jerusalém também, como Israel. Uma mulher que no seu tempo era difícil, uma voz de uma mulher, mas ela era uma profetisa escolhida pelo Senhor, como Débora e outras mulheres da Bíblia, fizeram a diferença. E na previsão ali de Judá, haveria uma destruição devido à idolatria, porque ofereceram a outros deuses. Então, havia ali um juízo. Quando vamos, então, para Sofonias, que também era daquela época, nós vemos que a predição ali, profeticamente, era sobre o dia do Senhor. Era um acerto de conta, um juízo também que viria. Mas quando nós lemos esta palavra de Sofonias, nós vamos observar que fala de salvação e fala de castigo. Há um antagonismo. Destruição por causa da rebeldia, da idolatria. Também restauração, quando há esperança, quando tem os fiéis que se humilham e se submetem à presença do Senhor, à palavra do Senhor. Foi nesse contexto do governo do rei Josias. O rei Josias, aquele que Adonai salva, aquele que é sustentado por Iá. Este homem, então, ouve a voz do Senhor, se humilha na presença de Deus, e por causa disso, o Senhor lhe diz que não traria destruição no seu reinado, que ele iria descansar em paz. Esta palavra do Senhor poderia bastar, porque ele se humilhou, Deus já deu livramento à vida dele. Mas ele não se conforma com isso. Ele tem uma atitude, uma ação. O rei Josias, ele faz um renovo espiritual, ele faz uma reforma no templo, e leva o povo a se santificar, a buscar o Senhor nosso Deus. Um rei que fez parte da genealogia de Jesus. Um reformista, que porque foi fiel ao único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E ele fez, então, a extinguiu o paganismo na sua geração, no seu reinado, culto a outros deuses. Esta palavra, ela traz um ensinamento muito grandioso para nós, porque o Senhor Deus está no nosso meio, e Ele é poderoso para salvar, ainda que tenha alguma profecia de juízo. Se uma nação se prostrar, se um só intercessor se prostrar diante do Senhor em submissão, salva-se uma nação. Nós temos contexto na nossa própria nação. Quantas batalhas temos enfrentados aqui no Brasil, mas o Senhor tem nos conclamado a estarmos prostrados diante dele em humilhação. Quem sabe assim, ele vai nos esconder e nos livrar do mal, conforme a palavra. Pode ser que sejamos escondidos, aleluia, no dia da ira do Senhor. Então, guardemos as nossas vestes, vestes de santidade, vestes de louvor, vestes de adoração. Ouçamos a voz do Senhor. E sempre que necessário, em todo tempo, consultando a palavra, consultando, buscando ouvir, ter uma escuta profética, ouvir o Espírito Santo falando conosco. Deus deu livramento ao reinado de Josias. Deus mudou a ira que tinha o juízo, porque houve quebrantamento, houve busca, houve reconhecimento, houve conserto.
Aleluia. Glória a Deus. Exeretecare, Ciro, Shoganaya. Recalamanai. Eu tive uma visão, e isso me levou a buscar me firmar mais nesta palavra já revelada, porque o Senhor me mostrou que para os participantes, por isso que ele diz que são convidados especiais, ele me mostrou um anjo com um livro grande, e me chamou a atenção, porque este livro tem páginas, e cada página pertence a um de vocês, tem escritos para cada um aqui. E o mais interessante é que alguns aqui, Deus me disse que são profetas e profetisas de missionais, e o Senhor disse que quer que eu venha liberar uma ativação para que você possa adentrar nas bibliotecas celestiais. Existem, escrevi isso em livros, vocês podem acessar. Eu tenho um livro, o último que eu escrevi, o Portal 7, chama das 22 letras do hebraico celestial, falo sobre códigos, e eu tive acesso a uma biblioteca celestial, a Biblioteca da Sabedoria, onde eu fui ministrada por anjos anciãos das letras hebraicas, em arrebatamentos de espírito. Deus me revelou sobre códigos. E ele disse que alguns profetas missionais ele tem permitido adentrar essas bibliotecas para ler os livros, não que estão perdidos, livros escondidos, no qual tem revelações para este tempo. Eu não sei se o que eu estou falando pode soar como algo um pouco bizarro para você ou não, talvez seja normal o que eu estou lhe dizendo, talvez pelo seu nível já de busca de intimidade no escondido com Deus. Deixaramanai, aleluias. Então, eu quero dizer para você que tem livros que é para esse tempo. Deuteronômio 29 a 29. As coisas reveladas são para nós, as encobertas são para Deus. E ele está revelando ensinamentos para esse tempo, balizado na palavra. Não podemos perder o foco que é a palavra de Deus, a Bíblia, que é o nosso código de lei, é o código que nos dá base para aquilo que nós estamos vendo e sendo revelados. Isto faz parte do avivamento, não só para o Brasil, como o pé direito do avivamento, mas para as nações da terra, porque é tempo de despertarmos para um grande avivamento. Nós já fazemos parte deste avivamento. Desde 2018, Deus me disse que já começou o avivamento tão inspirado. Revelações que ele me deu desde 2006, no primeiro livro, estou no 7º, dizendo sobre o Brasil, dando esse primeiro passo de avivamento. Você faz parte disso onde quer que você esteja, seja na Europa, em Jerusalém, nos Estados Unidos, seja no Brasil, por onde o Senhor te enviar, onde o Senhor te colocar, você é tocha de avivamento. É tempo de acessar as dimensões celestiais e desvendar os segredos do eterno para este tempo. Manasquino ficou. Você pode ser um desses, você pode ser uma entre os escolhidos do Senhor, desses convidados especiais para ler e transcrever os livros celestiais. Foram anos, há 18 anos já em ministérios profético, exercendo 5 ministérios também, agora o apostolado, mas uma veia profética, o nosso chamado muito forte. Deus tem levantado aqueles que não se prostraram diante de idolatria, aqueles que não se corromperam, aqueles que estão buscando por intimidade. Você tem uma veia profética porque tem o Espírito Santo de Deus, todos estão chamando. Deus está chamando a todos, todos são chamados para ver. Que os seus olhos espirituais sejam abertos, que o seu ouvido, a sua escuta seja ativada, que o seu tato, que haja sensibilidade para sentir o fogo, a presença. Deus diz que vai dar sinais a você.
Deus disse que vai dar sinal de fogo na mão, na testa. Deus está dizendo que vai dar sinal de frio, de arrepios. Deus está dizendo que está liberando o anjo para te tocar, para você saber que ele está falando contigo, Rexaramanai. Teus olhos pegarão fogo, Rexaramanai. Sentirá o cheiro do perfume do Espírito Santo de Deus, das essências celestiais. Sinta aí, Recai, Reciranai. Veja os anjos liberados para estar contigo onde você está. Veja a sua torre profética de intercessão. Acesse as dimensões celestiais. É tempo do novo de Deus. Manai Siko Manai. Quando Deus levanta aqueles que vão reformar, trazer o avivamento, como usou o rei Josias, há um diferencial, é mudança dimensional. Não esperemos por coisas que já foram. É um novo tempo. De tempos em tempos, Deus levanta os mentores. De tempo em tempo, Deus traz ensinamentos, profecias novas. Existem aquelas que ainda vão se cumprir. Se o teu chamado é na adoração, ouça os anjos cantando. Se o teu chamado é na adoração, peça para adentrar o jardim secreto da adoração e ouça os anjos cantando. Recebam os louvores, recebam as letras, como o Pai quer ser adorado. Teu chamado é de guerra. Peça acesso ao palácio das armas espirituais. Vejam suas armas, vejam os exércitos de Deus liberado, porque o Pai não nos deixa só. O Pai nos esconde nele. Talvez o teu chamado ainda não seja tão evidente para o homem, mas para Deus você é conhecido no céu. As portas dimensionais estão abertas para você, noiva de Cristo, igreja fiel, que se santifica, adornada pelo Espírito Santo. Recai, Deixaramanai, mostra a tua beleza, mostra o teu adorno aos que estão próximos a você. Seja um reparador de templo. Somos templo do Espírito Santo. Seja um reparador, uma reparadora de templos, de vidas. Vidas que estão buscando se santificar, seja um canal de bênção, de ensino da palavra. Se o teu chamado é através da palavra, de pregar a palavra, de ministrar, mova as águas do Espírito, mova as águas do rio da vida, até se formar eletricidade, energia, um comover de muitas águas, porque do teu ventre flui rios de água viva. Assim como Sofonias era escondido pelo Senhor, no tempo certo houve uma evidência, um profeta menor, mas é uma palavra de um contexto em que mudou uma nação, assim como Uda, assim como Jeremias, assim como o próprio sacerdote Uquias, que se importou pelo livro perdido. Deus me mostra que tem um banquete no Palácio Celestial, numa dimensão celestial, o qual fomos convidados a estarmos assentados nesta noite, e tem cadeiras especiais, tem assentos, e o Senhor libera anjos para nos servir. Mas o Espírito Santo fala assim, hoje em especial, digam a eles, diga, tem alianças, tem adorno na aliança, tem pedras novas na sua aliança. É tempo de aliança. Este mês é o tempo do portal da aliança. É tempo de Deus trazer o novo para a sua vida. Então receba em nome de Yeshua HaMashiach e veja a tua aliança. Veja
Veja, você que tem Jesus, você tem uma aliança com Cristo. Olhe para ela. Veja quantas pedras foram colocadas na tua aliança. Olha aí. E calamanai. O anjo está entregando. Você está sentado à mesa. Veja a mesa. Veja a mesa posta. O príncipe da paz assentado à mesa. Que Yeshua. Ouça e veja. Os anjos adorando os instrumentos celestiais. Veja. Deus diz que está abrindo os teus olhos. Deus está liberando os seus 5 sentidos espirituais para ouvir, para ver, para sentir o gosto, para degustar da essência da árvore da vida. Tome da essência. A aliança do sangue de Yeshua HaMashiach, de Jesus, é contigo. Pelo novo e vivo caminho eu posso ver, você pode ver, acessar as dimensões celestiais, os portais eternos. Que entre o Rei da Glória, que você sinta a presença do Rei da Glória na tua casa, onde você está. Que possa brilhar a luz, que seja tão intensa, porque assim que eu sinto na vida de alguns aqui, da maioria, a luz tão intensa, que fica perguntando o que está além da luz. Recebam capas de proteção, recebam desígnios, recebam rolos para o novo ano que vai iniciar. Presença angelical, presença dos corais de anjos, presença dos instrumentos, aleluia. Anjos em arquibancadas cantando. Manare, Ciro, Chouranaia. Peça ao Senhor, faça, Senhor, de mim um nome, um louvor, um nome que exalta ao Senhor Adonai entre todas as nações da terra. Torna-me escondido, escondida em ti, até que o Senhor venha liberar para que eu seja conhecida. Senhor, mas torna-me reconhecida no céu, reconhecido no céu pelos teus anjos. Permita-me assentar nas assembleias dos santos, juntamente com os teus anjos que traçam estratégias de avivamento para a terra, porque eis-nos aqui, Senhor, somos tochas de avivamento. Use, Pai, cada um, use a minha vida. Use-nos, ó Pai, para a manifestação da tua glória. E eu quero te pedir também aos íntimos, Pai, chama os teus filhos pelo nome de eternidade, Senhor, que é diferente do nosso nome da terra, ainda que eles não entendam agora, Senhor. Chama, Senhor. Senhor, revela a intimidade do teu amor para com os teus filhos, teus convidados, dessa palavra profética. Senhor, que haja frutificação. Frutifica os meus irmãos, as minhas irmãs nesta noite. Frutifica o ministério deles. Abre porta onde não tem portas, Senhor. Estabeleça, Senhor, uma marca. Revela os teus códigos, Pai. Revela a missão, Senhor, por completa nessa terra. Porque eu sei que é na intimidade que o Senhor vai revelar. Assim como o Senhor chamou Sofonias, o profeta menor. Uda, Senhor, que apareceu uma só vez. Mas o Senhor chamou outros profetas maiores também. Cada qual no seu desígnio, na sua escolha. Porque a honra é do Senhor. Porque tudo é para ti, Senhor.
tudo pertence a ti. O Senhor nos enviou a essa terra, já, Senhor, com a bênção, Senhor, de Abraão. O Senhor nos enviou a essa terra, já, Senhor, com as bênçãos espirituais do Messias, com uma missão de avivamento para esse tempo, e nós te louvamos por isso. Bendito seja o teu nome. Recalamanai, reciro, checou, reciro, reciro, chourinai, reciria. Deixaramanai, reciro, choucolamanai. Sabe, eu coordeno desde 2018 uma torre de oração às nações, cada qual 1 hora por semana. Tem pessoas aqui que intercedem na Torre às Nações. E nós enviamos toda sexta-feira os motivos de oração por nações. Temos colhido muitos frutos, feito conferência, uma das conferências nós fizemos na Alemanha esse ano, fizemos em Brasília. No próximo ano estaremos fazendo no Espírito Santo também em maio, se Deus quiser. Estamos preparando para algo que Deus tem nos confiado. E o interessante é que desde 2008, o Senhor também nos mandou ir nas igrejas, abrir torres de oração. E nós temos feito isso com uma equipe do Ministério Ságida, temos ido também, eu, meu esposo, às vezes com um intercessor, intercessora, como o Senhor tem aberto as portas, nós temos ido. E o porquê eu estou dizendo? Porque eu quero também fazer uma ativação para vocês com relação à sua torre de oração na sua casa. Se você tiver fé, você vai passar a vivenciar algo maior que Deus tem ainda para você. Porque existem as torres de oração nas igrejas e as torres individuais nas casas que são conectadas às igrejas. Porque nós somos um corpo de Cristo, então você conectado à sua torre, à torre da sua igreja, e orando na sua casa. Eu creio que a maioria aqui já tem um altar na sua casa, enfeitado. Eu tenho uma torre em 3º andar. Deus tem me permitido, quase desde a escrita dos livros de 2006, onde nós começamos, para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero dizer que o meu 2º livro, Segredos de Deus, no site noivadejesus.com.br, você pode baixar gratuitamente este livro. Eu descrevi acerca das torres que existem nas dimensões celestiais. E nessas torres, Deus me mostrou anjos. Eu descrevi sobre algumas torres e tem as bases, descrevi como elas são. E nessas torres, os anjos vigiam a igreja para esse grande avivamento que precede a volta de Yeshua. No final do primeiro livro, Carta, em 2006, eu tinha falado sobre essas torres. Nos Segredos de Deus, em 2008, eu falei, foi quando Deus me disse, comece a anunciar que tem que ter intercessores nas igrejas, levante intercessores por onde passar, intercessores das nações. Se você tem um chamado das nações, você precisa orar por nações. Porque isso são chaves que abrem reconhecimento dos anjos. É uma parte que não vou adentrar agora, mas é de suma importância esse reconhecimento, porque Deus abre portas. Mas o interessante, o nome do livro é Os Segredos de Deus. Está no noivadejesus.com.br. E se vocês quiserem também o Portal 7, vocês conseguem ele pela Amazon, baixando o Kindle, que é o último livro também. Amados, e recentemente o Senhor tem trazido essa revelação de uma maneira muito forte, porque a sua torre de oração, ela também é conectada a essas torres de avivamento com os anjos, e você pode transitar nas dimensões celestiais, onde estão essas torres que eu descrevi no 2º capítulo dos Segredos de Deus, e ter acesso a esses anjos e acesso às estratégias. Eu vi muitas reuniões dos anjos, descrevo nos meus livros, traçando estratégias para o avivamento, e você pode ser um dos que irá ler essas estratégias e trazer para a terra. Eu estou falando com profetas dimensionais, estou falando com pessoas que têm vida, intimidade no altar. Não estou falando com religioso. Não estou falando com pessoas que têm sepulcro caiado na cabeça. Coisas que Deus já vai livrando a gente e
vai nos transformando a cada dia para isso. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, para a última ativação, eu quero pedir ao Espírito Santo agora que mostre para você a sua torre, para que você possa depois perguntar onde está conectada a sua torre a esses anjos que estão guardando para que aconteça esse avivamento e qual é a sua missão na terra. Eu vou abreviar um testemunho aqui para gerar fé, para a terra, para você não achar que é só a dimensão do céu. Eu pensava isso também quando eu escrevi os primeiros livros. Quando eu estive no Japão, antes de ir para o Japão, eu vi um elevador celestial na minha casa. E ele me levava, o Senhor mandou que eu entrasse no elevador, levei muito susto. Assustei mesmo, fiquei assustada. Porque eu via dois anjos, um com as vestimentas que lembrava ali a região dos árabes, e outro que lembrava um chinês. E esse elevador, ele dava para o Japão. E o Espírito Santo falou assim, adentra neste elevador. E eu fiquei com medo de adentrar. Ele mandou que eu, então, lesse a palavra de Deus. E caiu, eu abri espontaneamente em Filipe. Então, ele foi trasladado para outro lugar. E o Espírito Santo falava, diga, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu falei 3 vezes e o elevador subiu. E eu fui parando lá, na região dos Emirados Árabes, depois a China, Japão, do Japão, vim para o Brasil, do Brasil para a Polônia, isso em 2016. Aconteceu quando eu peguei a minha passagem aérea, porque eu não fui sugestiva. As conexões foram onde Deus me mostrou no elevador. E ele tinha usado uma profetisa dizendo que teríamos um grande livramento. E quando chegamos lá, tinha um tufão já previsto. Deus nos deu um grande livramento, porque realizamos atos proféticos lá, isso em 2016. E o tufão recuou 180 graus, porque nós estivemos lá orando. E com fé, exercendo a fé, mesmo não tendo fé, porque houveram momentos que pensávamos que tínhamos ido para o Japão para presenciar uma grande destruição, clamando por livramento, e Deus nos deu o livramento. E eu quero dizer que aqueles que têm chamado para as nações, que vêm à torre de oração de minha casa, Deus traz líderes, e Deus tem me permitido adentrar com essas pessoas, aqueles que o Pai sinaliza nesse elevador. E surpresa eu tive recentemente quando eu acessei esse elevador com uma profetisa que tem esse chamado das nações. Nós fomos para, através da torre que foi aberta, do portal que foi aberto no Japão, quando eu estive no Japão, que Deus falou que ia me dar um livramento, e num local lá eu pude ver um edifício construído. Adentramos por esse tubo de luz de conexão e fomos para o Japão. E a notícia que nós temos, somos em espírito, porque ela ainda irá ao Japão. E a notícia que eu tenho de 2016 para cá, que um grande avivamento Deus está fazendo no Japão. Eu estou falando isso com temor e tremor na carne, para dizer, tem mais, Deus tem te escondido para mais, para revelar o oculto escondido. Deus está ali, deixar a Manai, lhe chamando, deixar a Manai, para ser canal de bênção, para conquistar, para tomar o território do céu e da terra. Tome o território que o inimigo se apropriou do céu e da terra. Profetas dimensionais, você me entende? Toma as dimensões do céu. Toma as dimensões da terra. Toma, realize atos proféticos com os anjos. Realize atos proféticos na terra. Mas não permita que o inimigo vença. Por falta de entendimento, por falta de revelação. Você tem uma torre na tua casa. Você tem um altar de oração. Provoque mudança dimensional. Acesse a sua torre. Acesse os elevadores da sua torre. Acessa os andares de tua torre. Peça o Espírito Santo para você ver que os seus olhos estão sendo abertos. Eu profetizo assim como ele abriu os meus olhos. Vivi tanto tempo na religiosidade.
Mas quando abri os meus olhos, Srikalamanai, não parei de ver. E quanto mais buscamos em santidade, mais Ele nos mostrará. É você e o Pai. Eu nada posso fazer se você não liberar para o Pai, pelo poder do sangue da cruz, pelo novo e vivo caminho. Desfrute do fruto da árvore da vida. Desfrute do tempo de eternidade. Profetizo memórias de eternidade, que haja lembrança. Lembre-se do que o Pai já fez. Lembre-se do amor do Pai. Você é célula dele. Somos a imagem e semelhança dele. O véu já foi rasgado pelo novo e vivo caminho. Tekalamanai, Techaranai. O Espírito Santo está falando que está liberando um anjo específico para lhe conduzir na sua torre. Fale com o Pai. Pai, abre os meus olhos para eu ver agora. E, Tekalamanai, algumas são feitas transparentes como cristal, outras de pedras preciosas. Tem as que têm escadas, que tem elevador. Tekalamanai, Ciro, Chouranai, o que tem? O que tem na sua torre de oração? Vai para as alas das vestes. Vai para as alas dos rolos, dos livros. Cada qual tem o seu chamado e tem o seu código de eternidade. Os seus códigos. Se você perguntar ao Pai, Efésios 1, se você perguntar ao Pai, Ele vai te revelar. Não precisa que eu venha falar. Ele usa os profetas para falar conosco, para testificar. E bom que tenha, bom que julgue a profecia. Mas o que te impede da intimidade com Ele? Deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Sofonias 3. O remanescente de Israel não comerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Sabe por quê? Porque você, eu, estamos escondidos no Pai. Estamos escondidos nele, mas reconhecido no céu por seus anjos, reconhecido no céu por ele. Recai com liberdade para transitar as dimensões celestiais, para adentrar os portais eternos e declarar santidade ao grande eu sou, serei. Ai, Yahvé, aleluia. Decalamanai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. No nome de Yeshua HaMashiach, que abriu o caminho, que está conosco, o nosso Salvador, Senhor, Manai, que cuida de nós, que não nos deixa confundidos, porque estamos escondidos debaixo das orlas dos vestidos de Cristo, porque estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, vestido na cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. Profetas dimensionais, despertem para o novo que está por vir neste avivamento em 2023. Desperta. Talvez seja o momento agora, o momento profético, de sair do esconderijo e se manifestar. Os adoradores, os pregadores, os intercessores, e os profetas, apenas declareis-me aqui, Senhor. Que possamos aprender com o rei Josias. Ele rasgou as suas vestes e se humilhou. Ele se arrependeu, reconheceu
Meus pais pecaram. Ele confessou, meus pais pecaram. Arrependimento, confissão. Deus usou de misericórdia e o escondeu no dia mau. Que sejamos escondidos pelo Senhor, que possamos realizar a obra que Ele nos confia no tempo, no momento certo, a cada dia, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Alguns anjos liberaram também mel para você comer. Deus diz também, essência das folhas da árvore da vida para trazer cura. Deus está curando também a alma, cura física, emocional. Amanai. 3 pessoas, livros que vão escrever. Fica atento aí para ver. Manai. Louvores, Fabiana. Louvores novos, Fabiana. Ampliando tendas, ampliando torres, ampliando ministérios, vai recebendo aí liberação, deixar a manai de chave de nações, liberação, retira passagens para as nações. Recalamanai, muito mais o Pai fará. Esses anjos vão continuar ministrando pela liberação do Pai, vida de vocês. E eu louvo o Senhor pela oportunidade de estar com vocês, ministrando nesta noite. Obrigada, Alessandra, Fabiana, muito obrigada por essa oportunidade. Eu creio que o Pai acendeu mais chamas nessa noite, porque tem propósito, e nos chamou, nos convidou para sentar à mesa dele. Muito obrigada. Eu passo a palavra novamente para você. Obrigada pela confiança. Amém? Pastor Euler disse, apóstolo, sim, foi uma palavra assim do céu mesmo, uma flecha, levei uma flechada aqui agora. Agora não, o culto todo. Tem uns flyers que nós queremos também estar apresentando aqui, para a senhora estar divulgando para os irmãos, só um minutinho. Deixa eu ver aqui onde ele está. Tá. Ver se os irmãos estão vendo. Estão conseguindo ver? Sim, perfeitamente. Tá. Apóstolo, se quiser, não é, falar sobre o treinamento. Então, eu estarei ministrando, fui convidada a estar ministrando na CTG, que é uma escola de treinamento, e será em Curitiba. Quem está realizando esta escola, esse evento do dia 11 a dia 15 de janeiro, é a apóstola Nelma Aragon, e eu serei uma das que estará ministrando. Somos 4 ministrantes. Se vocês puderem e quiserem estar conosco, será um prazer. Nós vamos estar falando sobre o profético, o que Deus tem revelado neste tempo. Será em Curitiba, numa chácara. Querendo, podem entrar em contato comigo, eu passo mais detalhes de como fazer a inscrição também, tá bom? Mas eu agradeço por já estarem divulgando essa parte. São os temas que serão abordados. Dentre os temas, estão esses aí também. Glória a Deus. CTG 23, em Curitiba. Pode passar. Esses são os preletores, que é a apóstola Nelma, apóstolo Léo Oliveira, eu, apóstolo Leitice Rocha e apóstolo Léo Batista. Eu creio que será um diferencial, porque são ministrantes com grande bagagem, já de preparação do reino, né, que o Pai tem confiado a cada um, segundo ao que o Senhor confia mesmo, e achou graça de me colocar aí também. Então, vocês são nossos convidados. Amém? Obrigada por divulgar. Glória a Deus. E, apóstola, para os que não conhecem o seu trabalho nas redes sociais, onde pode encontrar a senhora?
no YouTube, Telegram, Facebook? Então, eu tenho o canal, o Leidice Rocha, que é o YouTube, tem o Instagram, que é o leidice.rocha, tem também o Facebook, o Leidice Rocha. Vocês podem me encontrar nesses canais também. Tem um outro canal que a gente está começando agora, que é do Ministério Ságida também, mas pelo meu nome vocês chegam, porque a gente tem divulgado, inclusive divulgamos parte do que aconteceu na Alemanha, que foi algo muito profético. Algumas pessoas que estão aqui estiveram conosco como testemunha, foi... Além de uma conferência, fizemos atos proféticos, Deus abriu os céus com uma alegria, nós estivemos aí, depois da pandemia, 4 remarcação, mas Deus foi conosco, e os céus se abriram para nós, com muita alegria, a gente divulgou algumas coisas no canal e no Instagram também, tá? Tudo é o Leidice, com U e C, o Leidice.rocha, o Instagram, e o Leidice Rocha no YouTube. Eita glória. E para as irmãs aqui que estão aqui conosco, quem tem alguma pergunta a respeito do que foi pregado, às vezes fica alguma dúvida assim no ar e a gente está tirando a dúvida logo agora. Quem tiver dúvida, levante a mãozinha aí, já estou liberando aqui o microfone. Antes de alguém falar, apóstola, para se inscrever no treinamento, como seria? Tem algum telefone específico? Ou é diretamente nas redes sociais? Como seria? Tem que fazer inscrição antes ou como será? Tem que fazer a inscrição antes, existe um valor que cobre toda a hospedagem, e eu poderia estar passando depois, vocês querendo, está passando como fazer essa inscrição. Passando o telefone, deixa o meu número, eu até havia pedido para passarem para mim, e acabaram não me respondendo essa parte. Mas eu passo para vocês depois. Pode colocar o meu número, eu passo, que é o 27 9999, são 4 9, 7777, são 470. Super fácil, 9999 7777 e é 027 o DDD aqui do Brasil. Eu posso estar passando informações, o contato deles lá para vocês, tá bom? Existe um link para estarem fazendo a inscrição, sim. Será um prazer se vocês puderem estar conosco, viu? Com certeza. Vai ser em Curitiba, não é isso? Vai ser bênção demais. Esse será em Curitiba. Em maio, aqui no Espírito Santo. Nós vamos começar a divulgar em janeiro, em nome de Jesus, algo muito grandioso também, pelo Ministério Ságida. Esse somos nós que fazemos, o Ministério Ságida, esse aqui do Espírito Santo. Todos nós estivemos em Brasília, como estivemos também na Alemanha. Nós faremos esse, será por conta. Neste de Curitiba, eu estarei apenas para ministrar e para a glória do Senhor, que será uma bênção. Apóstola, e tem as pessoas perguntando se vai ser ministrado online. Acredito que não, né? Só presencial. Olha, no momento ainda não sei dizer também. No momento eu creio que está sendo apenas presencial. Não sei se eles vão liberar. Amém. Posso estar informando mais também. Amém. Perdão por não ter todas as informações agora. Não tem problema, depois a gente sabe. Mas se entrarem também no Instagram da apóstola Nelma Aragon, vocês já conseguem direto fazer inscrição também, bem lembrado agora. Nelma Aragon, vocês conseguem também, eu no meu próprio direct também eu dou um jeito de encaminhar também, tá bom? Ou no WhatsApp, nesse número aí que eu passei, o WhatsApp também. Se alguém te interessar em participar do grupo das Torres de Orações, como seria, apóstola? Como seria o contato nesse número? Então, entre em contato comigo. Nós temos guardiões de torres. O guardião, ele coordena de 12 a 24 pessoas. Ele escolhe o dia que ele vai estar coordenando o grupo dele. Ou você pode entrar individualmente, ou se quiser entrar em outra torre, eu também posso estar indicando algum guardião da torre para estar com vocês. Tem, por exemplo, aqui a Janaína Rodrigues, ela tem uma torre com mais de 50 pessoas. E temos outros que têm mais de 100 pessoas. Então, são torres, são guardiões de torres, e tem guardiões de guardiões. O importante é que todo horário é preenchido. Nesse horário, tem pessoas orando pelos motivos em comum que envio toda sexta-feira por nações.
Temos outras pessoas aqui também que fazem parte da intercessão por nações. E é uma bênção, temos tido muitas revelações, experiências, livramentos, retornos mesmo pelo o fato de estarmos orando. Quando ora, tem avivamento, né? Amém. E quer dizer, para participar, só entrando depois em contato, né, com a senhora, né, para participar Pode do entrar por este número que foi colocado aí, peço que alguém possa escrever novamente, o 027 999 7770, bem que eu falei correto. E a gente pode estar encaminhando. E o último livro que a senhora fez, o livro se encontra na Amazon, é isso? Isso. Deve-se baixar o Kindle e comprar ele pela Amazon. Está na faixa de R$24,99, por aí, nessa faixa. Amém. E é uma bênção, eu aconselho, são revelações, é muito precioso para esse tempo. Creio que vai edificar muitos dos irmãos, e despertar também, que a cada momento Deus está despertando a sua noiva um novo conhecimento daquilo que Ele quer fazer para esse tempo. Amém. O livro a gente procura neste site, a gente procura pelo nome do livro. Coloque Portal 7, pode colocar o Portal 7 e o meu nome em seguida, e provavelmente Pronto. Já chega. Ou o título, Portal 7, chama das 22 letras do hebraico celestial. Envia também para a Europa, para outros países também? Sim. Lá está podendo ser efetuada a compra para outros países. Amém. Também. Amém, pastora Fabiana. E em breve nós teremos ele impresso. Estamos programando. A glória de Deus. É o tempo já. Glória. Amém. Subiram-se muitos preços, mas Deus cuida. Pastor Anderson, você estava querendo fazer uma perguntinha? Você estava com a mãozinha levantada assim, ó. Já fez? Já foi respondido? A dúvida já tirou? Não, então tá certo. Então, eu tenho uma pergunta. Tá, então, tá vendo? Paz e graça, apóstolo, tudo bom? A paz, tudo bem. Diga, varão. Apóstolo, só tinha uma dúvida. Só pode citar os nomes dos livros que a senhora já escreveu e qual o livro que foi mais forte, assim, dá um comentário, assim, resumo do livro que mais podemos dizer assim, te tocou, foi surpreendente, assim. Olha, eu já escrevi 7 livros, exceto esse último, vocês conseguem baixar gratuitamente no site noivadejesus.com.br, baixar em PDF. Então, mas o que mais me impactou foi o primeiro, que é o Carta de Jesus para Sua Noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Depois escrevi Os Segredos de Deus, Inesquecíveis Arrebatamentos, Face a Face com Deus, e outros. Mas o que mais impactou foi o primeiro e agora o Portal 7. Por quê? O primeiro, eu vim de um contexto religioso muito forte, igreja que nem cria nos dons espirituais, de repente eu fui batizada com o Espírito Santo, e passei a ver os anjos, ter sonhos proféticos, e de repente Deus me revela este livro, Carta de Jesus, uma experiência muito inusitada, vi muitos anjos, vi palácios celestiais, muitos acessos, meus olhos foram abertos naquela impressão de antes que eu tinha, que o céu era só de ruas de ouro e nada mais, era só isso, o máximo que eu conseguia dimensionar, que os anjos cantavam o tempo todo, eles cantam mesmo, mas eu comecei a acessar outras dimensões e ver que é muito mais o que tem reservado para nós, aquilo que nós não conseguimos mensurar, é grandioso o que nos aguarda. E o Portal 7, porque foi algo muito inusitado para mim, Deus começou a me revelar coisas do hebraico celestial e do hebraico mesmo, do alfabeto hebraico. Eu não sabia nada de hebraico, nunca tinha ouvido falar de nada. Estou sabendo só um pouquinho hoje. A Andressa aí com certeza sabe até falar, porque está em Israel, né, Andressa?
mas o Senhor foi revelando e falando que era memórias de eternidade. E em virtude da lembrança de eternidade que eu fui descrevendo. Então, é algo muito profético, no qual ele me permitiu acessar e ter aulas com anciãos, 22 anciãos das letras do Hebraico Celestial, falando sobre o acesso dimensional através de 22 portais principais, as dimensões celestiais, para adentrar os portais, os palácios, e aprender como funciona toda essa estrutura celestial de preparação para o avivamento, além dessas torres dos anjos que eu já descrevi no início, que estão guardando a noiva para esse avivamento, que precede a volta de Jesus, é algo muito grandioso. Então, me impactou, tanto carta quanto o Portal 7, porque Amém. Apóstola, tenho aqui uma curiosidade. Você está falando tanto do céu, dos portais de Jesus, de visão espiritual, eu gosto disso, né? Eu fico, assim, já... Mas glória a Deus. Essa experiência também com o lado maligno também você já teve, com certeza, sim. 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 Eu tive inclusive, alguns acessos para ver como funciona. Eu descrevi um dos livros, todos eles eu descrevo parte desses acessos também, as dimensões das trevas. Vi alguns projetos designados também para vir contra esse avivamento que Deus confia à igreja. Glória a Deus, os acessos são mais dimensionais, são mais com os anjos. Eu não gosto muito de ver o outro lado, mas vejo também, às vezes, alguns ataques vêm também, mas o Pai nos ensina como fugir deles, né? Vida de santidade, consagração, se necessário fazer jejum, a gente faz jejum, madrugada, ou adorando, exaltando o Senhor, ceia, a ceia é uma estratégia praticamente todos os dias, é uma grande estratégia de livramento, de proteger com o Senhor, para que possamos ser guardados pelo sangue dele. Então, assim, vi também. Glória. A Sara Cristina, ela tem uma pergunta aqui. Sara, já liberei o microfone. Você pode ligar, por favor? O microfone, Sara, pode ligar. Isso. Paz, apóstola, paz a todos. Estava me arrumando aqui para ir para a igreja. Nós nos encontramos lá em Brasília. E ali o Senhor já tinha me dado algumas visões. E hoje, quando a senhora falou a respeito do livro, esses livros da biblioteca, eles são grandes? Porque ali eu já tinha visto alguns livros e as capas eram como que de mármore. E recentemente eu comentei com Janaína e ela falou que a gente precisa voltar nesse lugar para ver o que estava escrito, porque eu via páginas sendo abertas e eu vi em alguns lugares nomes em ouro, só que estavam em hebraico. Eu sabia que era hebraico, mas eu não sabia o que ler, e essas letras saíam do livro e ficavam saltando sobre o livro, né? Como se estivesse voando. E aí, quando a senhora falou hoje, reativou essa memória, e a minha dúvida é, porque eu tenho sido lançada dentro do profético, também quebrando muito sofisma, muita religiosidade, e por vezes eu fico meio perdida em como acessar. É simplesmente orar e buscar mais intensidade nos céus? Como que é esse mover? A pergunta seria, mais ou menos como seriam esses livros e como que é o meu caminhar dentro desse mundo profético, né? Aleluia, eu me lembro de você, Sara. Me lembrei de você, glória a Deus. Aleluia. Então, a Biblioteca Celestial, ela é enorme. Na realidade, são várias bibliotecas. Enormes. Os livros também são de tamanhos diferenciados. E depende do que Deus confia a cada um. E existem os livros pessoais também, que é o nosso livro do nosso código de vida, que é Salmo 139. Nós temos as páginas dos nossos livros, naquilo que Deus escreveu para nós também. Algumas pessoas veem esses livros, eu até escrevo nesse livro, Portal 7, tem pessoas que veem o próprio nome de eternidade no livro,
E tem as páginas dos livros são acessos dimensionais. É profundo, é profético, por isso é importante ler e ler novamente para entender. Mas como acessar? O segredo é escondido no Senhor. O segredo é intimidade com Deus. E conforme foi liberado, para que você possa ver a sua torre de oração, que você tem na sua casa, sua torre de intercessão, passa por aí. Porque uma vez que você faz uma conexão com o céu, que é um tubo de luz, a sua torre, então você está conectado diretamente ao trono, está guardado. E é guardado pelo poder do sangue de Jesus. Existem todas as estratégias. Logicamente que uma vida de santidade, porque se sinalizar a iniquidade, vai pular a iniquidade. Então, por isso a limpeza de base, por isso muitas quebras que são feitas, saídas de cativeiro, mas o próprio Espírito Santo de Deus nos ensina. Existem pessoas, pastores, apóstolos, que ministram também libertação, mas tudo voltado muito à luz da palavra, atentos à palavra de Deus. O sangue de Jesus nos dá esse livre acesso, e ele nos ensina, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas também. Então, é vida de santidade, leitura a Bíblia, não podemos perder o foco de leitura à palavra. E oração, consagração, tem pessoas que pensam assim, você jejuou quantos dias? 40 dias, como é que é? Não, Deus... ele de tempo em tempo ele pede consagração, jejum, às vezes já aconteceu de eu jejuar 3 dias só na água, já aconteceu de fazer 5 meses de jejum, entre aspas, de Daniel, sem carne. Então depende de como o Senhor fala, não é o jejum em si que vai te levar em arrebatamentos, mas é que o Espírito Santo de Deus te direciona a estar em consagração, porque o jejum é para nós mesmo, para que a gente possa melhorar mais em vida e santidade na presença do Senhor. Porque já está liberado, os acessos estão liberados pelo novo e vivo caminho. Jesus já abriu esse acesso. Amém? Respondido? Amém. Apóstola, não sei se a senhora também faz a mentoria também? Mentoria? Não faço. Muito esporadicamente, às vezes eu faço com 1 ou 2 pessoas, depende, assim, de alguma situação, que às vezes Deus libera. Eu faço mais ativação profética. Às vezes, uma vez, a gente marca essa ativação para ter esse acesso dimensional. Mas, indiretamente, o curso, mentoria, não tive ainda, não vou dizer que eu venha a fazer, porque até o momento não tem sido esse direcionamento que Deus tem me dado. A gente atende muito nas igrejas, faz conferências, viaja bastante para outros países também, e escrevemos livros, então estamos nesse direcionamento por enquanto. Não temos autorização do pai ainda para fazer essas mentorias como cursos. Mas tem os que fazem e Deus trata com cada um à sua maneira, né? Sim, agora a Andressa, ela tem uma perguntinha também. Andressa, teu microfone já está ligado. Ah, tá ótimo. Prazer, primeira vez que a gente está se falando, prazer conhecer todos vocês. Eu tenho uma dúvida, porque eu já atuo em ministério aqui em Israel com pessoas que eu mantenho contato, judeus, né? E tem uma pessoa específica que eu até agora eu não entendi que mistério é esse, mas eu tive experiências muito, quando eu acesso ao mundo espiritual, eu ganhei uma autoridade sobre a vida dessa pessoa de estar em relação ao DNA dessa pessoa. Não é só acesso ao mundo espiritual, é sonho e visão, e eu às vezes fico, eu entendi que eu tenho uma função de intercessora em relação a essa vida, mas eu não entendo porque o Senhor colocou uma autoridade tão forte, se na minha igreja, por exemplo, tem os pastores, e por que o Senhor colocou perante mim? Porque é um acesso muito forte. Numa das visões que eu tenho, é tão forte essa conexão que eu vejo o Jesus, eu vejo como o vislumbre dele em mim, aí ele tocando em mim e liberando um acesso de sangue para essa pessoa. Aí eu vejo já essa pessoa como saindo um tipo de iniquidade, eu não identifico direito,
Aí eu quero entender por que, assim, eu tô diante dessa missão que eu fico, meu Deus, é muito forte. Eu tento entender. Olha, em poucas palavras, não seria o suficiente para te responder, realmente seria interessante a questão de a gente fazer uma ativação profética mesmo, para que você possa discorrer mais sobre essa parte. Mas o que está acontecendo? O nosso DNA é como o DNA de Jesus. Então, quando o sangue de Jesus é aplicado em nós, vamos colocar nesse contexto, nós somos transformados. E nós somos aroma de Cristo, nós somos a imagem, nós temos que ser como Jesus. Somos crucificados na cruz com Cristo. Né? Então, somos um com Ele. Então, há uma liberação do Pai. E o que você está tendo aí, evidenciando, é a memória de eternidade, é a sua patente de envio. Deus te enviou com essa missão de restauração, provavelmente de cura, para levar as pessoas à salvação, levar ao rio da vida, isso quer seja através do evangelismo, quer seja através do adentrar dimensões celestiais. Então, é um aprendizado, mas é um chamado. E louvado seja Deus, é a patente. Você foi enviada com essa missão de tratar a questão do DNA, porque nascemos em iniquidade. Iniquidade concebeu a nossa mãe. E por causa dessa iniquidade, nós, muitas vezes, a gente vem com, nós não todos, vêm com códigos invertidos, alguns com códigos mais invertidos ainda, seja na área sexual, seja na área financeira, seja de relacionamentos, em vários códigos invertidos, por causa dos desenhos de iniquidade, uma vez que é gerado, as trevas já lê esse desenho de iniquidade. A Bíblia nos direciona quando Deus está enviando um profeta, uma profetisa na terra, os códigos, as datas de aniversário, tudo isso fala, nós sabemos disso, não vou entrar muito em detalhe, que são de tronos de iniquidade, mas já sabemos que tem sinais e que as trevas capturam isso. Como você sabe disso na Bíblia? O próprio Moisés, Jesus, eles tiveram que se esconder, porque sinalizou que o libertador estava nascendo, então mandaram matar as crianças. Na época de Jesus, teve que ir para o Egito. Herodes também mandou matar as crianças, porque tinha um sinal no céu, no caso de Jesus, a estrela que surgiu, Deus anunciou, os próprios magos ali, os reis, né? Na astrologia eles identificaram isso, enfim, está tudo codificado. Então, você veio com uma missão específica, o tipo de anjo que Deus enviou com você quando você nasceu, tem todo um contexto espiritual que rege, que sinaliza o teu chamado. Então, é um aprendizado. E como você vai entender tudo isso? Justamente estar escondido no Pai, em intimidade com Ele, para que Ele te revele. Memórias de eternidade, que você venha recordar o que está no seu DNA de envio. É algo muito profético, profundo. Por isso que eu falo que teria que ter uma ativação maior, mas eu creio que deu para explicar um pouco. Tá, entendi. Muito obrigada. Muito obrigada. É porque é algo que eu fiquei assim pensando, porque eu pensando, meu Deus, mas tem os meus pastores, e porque eu tenho, eu ficava assim pensando, meu Deus, como é que pode, assim, porque eu ficava, meu Deus, eu não me preparei, assim, para estar nessa missão de intercessão que eu ficava falando, e de repente eu me via numa função que eu ficava num cansaço tão grande que a sensação era que eu estava lutando por dois. Aí eu ficava, meu Deus, eu tô cansada. Mas sempre quando eu falo assim, quando eu penso, o Senhor dá um refrigério, o Senhor nunca me abandonou, né? Então, Glória a me Deus. respondeu e obrigada por ter me ajudado. Que Deus abençoe Amém. vocês. Amém. Amém, amém. Apóstolo, eu acho que as dúvidas foram tiradas e todos vão para casa hoje, ou já estão em casa, cheia do Espírito, cheia do ensinamento, cheia Amém. do... Olha, tem uma ali, a Vânia, ele quer fazer uma pergunta. Chegou já no finalzinho. Deixa eu liberar aqui, atender o microfone dela. Sô, Vânia, aproveita. Vânia Araújo. Pode ligar o microfone.
tá. Estou aqui falando, o microfone está desligado. Shalom, apóstolo, shalom, irmãs. Shalom. Eu entrei assim já depois de... Eu estava resolvendo umas coisas, entrei já estava na metade, quase na metade, ou um pouquinho mais da metade da reunião. Mas eu tenho uma pergunta para a senhora, apóstola. Eu me converti na Assembleia de Deus, né? Já desde fim de 98, para a honra e glória do Senhor. Tive um encontro com Jesus no fim de 97, e aí venho caminhando com o Senhor pela graça e misericórdia. Mas eu sinto que há algo mais, e eu tenho tido, desde então, várias experiências muito fortes com o Senhor. Experiências de sonho. Fui batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas, e tenho tido experiências muito fortes com Deus, em sonho, ir em outros lugares, ser usada no ministério de cura, no ministério de libertação, e muito mais coisas assim que não dá para falar agora, mas são experiências profundas, de ver coisas no céu, de olhar para o céu e Jesus com o dedo, me escrever coisas no céu, com o dedo dele, com a mão do Senhor escrevendo: filha, eu te amo, filha, não temas, e desenhar flores, coisas assim. Eu tenho tido experiências. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: mesmo sendo uma assembleiana, mas sabendo que é muito mais mistério do que a religiosidade, né, do que os tabus, do que como é que fala? As doutrinas do homem, é muito mais além, ter uma intimidade com o Senhor, vai muito mais além. A palavra está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem, que o Senhor tem aquele preparado para aqueles que o amam. Então, a minha pergunta há de uns 2 anos para cá, o Senhor começou a se mover muito diferente na minha vida, e trouxe no meu caminho pessoas do ministério profético, apostólico, e eu estou assim, cada dia mais encantado com este mover, com essa intimidade. A minha pergunta é a seguinte: existe um momento assim que na sua vida o Senhor te testificou no seu coração e te deu a certeza de que a sua chamada seria essa? Quando é que você descobriu que a sua chamada seria, né, ao chamado profético apostólico? Então, Deus foi fazendo comigo gradativamente, Vânia. Amém. A igreja é importante, reunir com os irmãos é importante. A questão da patente é individual. Por exemplo, já encontrei pessoas, ministro pessoas com chamado nações, o próprio líder local não tem chamado de nações. Se o líder compreender e liberar esse missionário, essa missionária, é algo grandioso Deus faz através dessa vida por causa da patente de nações. Então, reunir com o povo de Deus é importante. Mas nós estamos no momento apostólico também, que são 5 ministérios. O avivamento acontecerá com 5 ministérios. Existem ministérios que não entenderam isso ainda, mas ele acontece, está acontecendo, e é tudo para a honra e glória do Senhor. Então, foi gradativamente, eu fui sendo chamada no profético primeiro. Quando veio o pastoreio, Deus me revelou antes que, em 2008, que quem iria nos ungir, eu e meu esposo, seria um casal que já tinha ido às nações. O apostolado, a mesma coisa. Eu não desejei nada com relação ao pastoreio, nem ao apostolado, mas Deus foi fazendo gradativamente. Primeira unção foi a unção do profético, que eu recebi, e Deus começou a revelar em arrebatamentos, que eu escreveria livros. E foi muito interessante, quando ele me chamou, em 2005, eu passei por uma libertação, que eu nem sabia que crente, presbiteriano, batista, precisava de libertação. E Deus abriu os meus olhos para ver, e disse que iríamos transitar em ministérios, entre os ministérios. Então, a gente transita tanto a Assembleia, onde Deus nos chama, a gente tem ido, mas foi esse processo, foi gradativamente,
E até hoje eu Amém. estou aprendendo e o Pai sempre nos surpreende. Eu só tenho falado, eis-me aqui. Tem Aleluia. hora que eu Amém. assusto, eu penso, meu Deus, isso é muito forte, como eu vou liberar essa revelação? E fui despreendendo, estou me despreendendo também dos sepulcros caiados, que ele falou que eu tinha na minha mente, por causa da religiosidade. Eita. Então, a gente está se Sim, todos, né? libertando de Roma, de Grécia. Aqui, Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, apóstola. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Muito obrigada por responder. Amém. Amém. Amém, irmã Tem- Vânia. A irmã Vânia está na América, não é isso, irmã? Tá é em Boston que você está, irmã? Eu não falo, acho que ela saiu. Mas ela deve estar na América. Não, desliguei o microfone, eu liguei agora de novo. Não, eu estou aqui em Charlotte, né? Carolina do Norte aqui. É o Ah, tá estado bom. da Carolina do Norte. Glória Amém. a Deus. É importante, Alexandra, quem está tendo muita visão, muita revelação, anota a data, anota a Sim. visão, anota os sonhos. Quem sabe você não é uma que irá escrever os livros para trazer o Apóstola, novo de Deus. e é incrível, visão com o céu, o Senhor escrevendo coisas para mim no céu, eu tenho desde criança. Olha, Desde criança. Então, assim, eu tenho uma querida pastora, né, profeta dimensional que eu amo demais. E ela, assim, eu tenho estado com ela e o Senhor tem confirmado muito esse lado, esse chamado, assim, que é algo tremendo, né? Que muitos glória a líderes Deus. realmente, como a irmã falou, não entendem. Mas o Senhor está no controle. O Senhor é Deus e é tudo por Ele, né? E E para para Ele. ele são todas as coisas. Sim. E o que é Amém. profético se cumpre, se ele confia muita coisa, porque tem que passar. Essa chama tem que É alastrar. verdade. É verdade. Amém. Glória a Deus. Muito Amém. obrigada de novo. Então, a Amém. última pergunta aqui, irmã Eliane, para encerrar. Irmã Eliane, pode ligar o microfone. Ó, a irmã Tânia Graças já a Deus ligou. a todos. Vou tentar ligar minha lanterna aqui. Acabou de queimar a lâmpada do meu quarto, eu pedi para meu irmão trocar. Eu já conheço a apóstola, inclusive a gente já tivemos junto, eu, mais algumas colegas, e foi tremendo o tempo que a gente teve junto, e chegamos a ir até o céu, a gente fomos arrebatadas. Então, eu já cheguei assim no finalzinho, mas ainda peguei um pedaço da bênção. Eu tive uma visão, eu subindo numa escada, né? E subindo nessa escada, chegava numa plataforma, e quando chegava nessa plataforma, eu via uma torre muito grande, e essa torre era de cristal, e ela era muito cheia de luz. Ela saía da plataforma e chegava na ponta do céu. Aí o telefone tocou e eu me despertei. Uau! Deve Isso ser sua será esse torre. significado? Será que é a torre de oração das minhas orações? Provavelmente a sua torre. Aleluia. Busque acessar a visão, ela continua, é como um filme que você dá um stand-by ali, você para um pouco e volta nele, você pode voltar à visão, o Espírito Santo é lindo, e o tempo de eternidade é atemporal, então por isso que a gente pode voltar, ele é completude. Amém. Então ele tira as dúvidas, podemos perguntar ao Espírito Santo, eu vi por quê? Esse anjo está perto, por quê? Senhor, qual é a função, qual a patente desse anjo, qual o nome dele? Tudo isso você pode perguntar também. Deus vai revelando. Amém, amém. Obrigada, apóstola. Amém. Prazer de te ver novamente. Igualmente, Eliane. A irmã Tânia já está aí com o vídeo já ligado. Irmã Tânia, vamos lá. A última aqui, irmã Tânia, para liberar já a apóstola aqui. Sua irmã Tânia já está liberada. Seu áudio. Tânia Faustino. Não vai falar, não? O senhor está com a mão levantada para receber. Tá. Você libera aí, depois eu tenho que abrir aqui. Ok, entendi. Desculpa. Paz, que bom estar aqui. Cheguei aqui correndo, estava trabalhando. A minha pergunta, apóstola, é que Deus me entrega palavras de conhecimento e profecias aonde eu tô, assim, eu tô no, por exemplo, eu cuido de uma senhora, eu fui no mercado e ficamos umas 2 horas nesse mercado, ela fazendo compra, eu ajudando, e é onde o senhor me esbarra com alguém, eu passo por alguém, né, e teve uma brasileira, tinha uma americana, hispana,
esses dias eu fui num lugar, no Big Lot, comprar um cartão, né, para minha nora, e não estava achando, perguntei para essa senhora, aí ela me ajudou a procurar. A hora que ela passou atrás de mim, assim, o senhor falou, fala com ela. E eu, naquela hora, eu achei que era coisa minha, falei, ai, senhor, mas será que, né, será que não é meu hoje? Aí ele falou, fala para ela que é para ela, que aquilo que ela está pedindo para mim, eu vou entregar. Bem assim, sabe? Aí eu falei, tá bom, pai. Aí falei para ela, e meu espanhol não é muito bom, né? Ela não entendia muito bem, eu explicando. Aí ela parou, pensou, ela falou, nossa, tipo assim, agora eu sei o que é, né? Aí pegou meu número e tal, e eu chamei ela para ir para a igreja. Ela vai numa igreja, mas ela vai na minha, né? Diz que vai na minha domingo agora. Então, essa foi essa experiência. Então, essa semana toda eu estou tendo isso. E hoje, nesse mercado, foi várias, assim, e teve uma senhora que passou perto de mim, essa é uma africana, que tem muitos, é americana, né, mas ela passou perto de mim, assim, e eu comecei, e o senhor me incomodava para falar com ela, eu comecei meio que chegar perto dela, mas ela estava meio correndo, pegando o carrinho, assim, rápido, e eu vi que ela já ia saindo, né, ela já falou para mim, Merry Christmas, e foi saindo, e aí Deus falou assim, fala, tipo assim, né, bem rápido, eu falei, não se preocupe com teus filhos, Deus está cuidando, e ela parou. Uau. Ela parou assim, chocada, né? Que o Espírito tocou nela e ela falou assim, você sabe por que o Senhor está falando isso para você? Nossa, eu até arrepiado para te contar. Ela falou assim, porque eu perdi meu esposo. Acho que foi em março agora. Eu tenho 4 filhos, eu crio sozinha. Então, ela ficou tão emocionada que ele, né, tocou. Ela, sabe, você vê a pessoa, né, que às vezes chora, né? É tocada, né? Ela para na hora, assim, e fica É o naquela... ministério profético que você tem de abordar pessoas para levar o renovo, para levar a palavra de Deus, a palavra mesmo de conhecimento, no qual provoca toda uma mudança, né? Provoca cura, libertação. Que lindo! Também é o evangelismo também, né? E é bem, além do profético, o evangelismo evidencia um dos ministérios, são 2 ministérios bem evidenciados aí, dá para perceber. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Tânia. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, pastora Fabiana. Amém. Amém, amém. A Tânia, a apóstola, está nos Estados Unidos, lá também, está recebendo lá de longe. Glória Sempre a está conosco, Deus. nos acompanhando. Então, minhas irmãs, vamos encerrar aqui. Pastor Alexandre, tem alguma coisa para falar antes da gente encerrar? Não, só agradecer a Tem uma apóstola, né? pergunta também, não? Não tenho pergunta, não. Essa semana, inclusive, a semana passada, apóstola, eu tive uma experiência muito forte eu acredito que tenha sido com o Senhor. Eu já estava deitada e eu nunca tive essa experiência assim tão forte, porque quando eu com os olhos fechados, já dormindo, mas eu estava já me acordando. E senti assim, uma claridade perto de mim, era muito forte, a claridade muito forte perto de mim. E, de repente, eu me vi como se estivesse dentro, eu estava dentro dele, dessa claridade. E era assim como fosse aquelas luzes LED, assim, tipo alva, como a neve, assim, bem claro, assim. E eu via que eu senti logo a presença que era de Deus, né? E ele dizia assim, você estava me esperando, não é? E riu. Era uma voz que eu não sei explicar. Eu disse assim, sua voz é a voz de muitas águas. Eu falava com ele na mente. Sua voz é a voz de muitas águas. Aí ele disse assim, sim, aqui também vejo muitas águas. Aí, pronto. Agora fazer como ele ganha. E desapareceu. Eu disse, meu Deus, eu era para ter feito igual a Jacó, segurado na perna. Que Mas, tremendo. Deus, foi eu nunca senti aquilo, porque eu me senti como se estivesse dentro daquela claridade, daquela luz, que eu creio que era o Senhor, e a voz era uma voz muito poderosa, é uma voz muito que me envolvia completamente, eu estava dentro daquela voz, dentro daquele... Meu Deus, eu nunca tinha sentido isso. Eu fiquei, meu Deus, maravilhada. É tremendo, é tremendo. Jesus é a luz, e às vezes a gente consegue discernir que é a luz do próprio Pai. Eu creio que você foi envolvida pelo próprio Pai. Foi essa a sensação que você teve?
próprio Deus, Adonai, identidade. Muito e a luz é poderoso. forte, é poderoso. E fazemos parte dele, estamos dentro dele. Dentro E uma dele, vez- eu senti, dentro dele, eu não sabia como era, como se ele tivesse me colocado, segurado totalmente, né? É verdade. E é conexão mesmo, é conexão com a eternidade, é o DNA restaurado, né? Amém. Tendo a luz do sangue de Cristo na nossa veia, tanto no nosso corpo, nossa alma e espírito. É tremendo, é fantástico as coisas de Deus. Assim, é difícil de encontrar palavras, mas é delicioso sentir e termos essa memória da presença, do cuidado dele, sentir e sabendo que é muito real a presença. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, só temos que agradecer a senhora, né, essa comunhão aqui com os irmãos, é muito poderoso tudo isso, não é? É muito lindo. Eu aconselho, né, e indico a todos os meus irmãos que sigam a apóstola Leidice, que eu tenho um amor muito grande, um amor de Cristo por ela, porque eu vejo assim, a luz de Deus resplandece no seu rosto, né? Eu vejo assim, não é toda glória para o Senhor, mas a gente também tem que honrar, né, quem com certeza recebe honras do Senhor. Então, amamos muito você em Cristo, estamos aqui, tenho certeza que cada um de nós aqui tem um amor muito grande por você. Sinta-se amada, né? E espero que outras vezes você venha ministrar aqui conosco, em nome de Jesus, que é um prazer tê-la conosco. Amém. Eu que agradeço, e tendo dúvidas, pode me procurar lá no Instagram, no direct, que a gente encaminha também para conversar melhor também, se alguém ainda ficou com dúvida, eu passo o contato direitinho também, tá bom? Apóstolo, você pode estar orando em geral para todo mundo aqui, para soltar uma liberação profética aqui em cima do povo aqui, que tá todo mundo para receber já. Ô, glória, eu vou receber todos. Pode liberar a unção aí que eu estou recebendo. Glória a Deus. Receba, Deise. Mas rapidinho, em nome de Jesus. A irmã me convidou para estar lavando no final, mas eu realmente vou precisar sair, porque o bebê está ali inquieto. Mas em nome de Jesus, se for da vontade de Deus, na próxima estaremos juntos, estaremos louvando ao Senhor e todos nos ouvindo, não só o Senhor Jesus Cristo, meu marido. Amém? E aí, numa próxima, em nome de Jesus, com mais calma, ele até precisou levar o violão, porque a gente pegou um emprestado aqui. E se for da vontade de Deus, numa próxima oportunidade, eu estarei com as irmãs, tá bom? Mas eu realmente vou precisar sair. Nós agradecemos de coração, viu? Pode ir na paz, viu? Que Deus abençoe. Eu entendo completamente a sua situação. Amém. Oh, Passa por fiquem isso, com né, Deus, Fabiana? gente. Amém. Amém, A querida. paz, obrigada. Amém. Deus te abençoe. Amém. Pai, muito obrigada por este momento, Senhor, qual o Senhor nos propiciou entrarmos na tua presença, neste culto para exaltar e bendizer o teu nome. Pai, obrigado porque mais uma vez o Senhor se fez presente, o Senhor se faz presente na casa dos meus irmãos. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir, Pai, que aquilo que ainda não foi possível, Senhor, liberar, ó Deus, nessa ministração, que o Senhor libere anjos para estar ministrando os meus irmãos no decorrer, Senhor, do final deste ano, no decorrer, Senhor, dessa semana, ó Deus, e no decorrer do próximo ano. Deus, revela o oculto e escondido. Eu te peço, Pai, uma unção 4 vezes mais do que o Senhor está me falando, 4 vezes mais sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, para que as portas sejam abertas, para que o profético seja, Senhor, descortinado. Senhor, libera, Senhor, códigos, libera entendimento, palavra de entendimento, de conhecimento, que os olhos espirituais sejam abertos. Senhor, que as chamas do avivamento
nas nações da terra, através dos teus filhos que assentaram nesse banquete hoje, ó Pai, para exaltar o teu nome, Senhor, que venha alastrar essa chama. Seja ativado, Senhor, a unção da cura, seja ativado a operação de maravilhas, seja ativado visões espirituais, seja ativado ministérios, que abram-se as portas, recursos financeiros, acesso aos palácios, tesouros celestiais, acesso, Senhor, aos cofres celestiais para realizar a obra. Senhor, surpreenda, Senhor, os teus filhos e aqueles que por algum momento, por algum motivo, atrasou o ministério, eu te peço, acelera, adianta o tempo, recalamanai, acelera, recheiramanai, eu te peço, Pai, acelera os relógios celestiais e coloca os teus filhos, as tuas filhas nas dimensões do qual o Senhor designou para este tempo, e que os testemunhos sejam grandiosos a partir desta noite, para a exaltação do teu nome, ó Adonai. Muito obrigada pelo que o Senhor já fez até aqui, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Graças a Deus. Amém e amém. Amém, apóstola, amém, obrigada, é uma honra para nós termos recebido a senhora novamente conosco, minhas irmãs, é uma honra também estar recebendo vocês aqui, toda quinta-feira a gente está com live, tem toda semana uma palavra nova, um apóstolo, um pastor, um evangelista, missionário está conosco aqui, trazendo a palavra do Pai. Então, apóstola, pastor Alexandre, quer dar o teu tchau? Sim? Gratidão. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe todos. Em nome de Jesus Cristo, eu libero a unção do Espírito Santo sobre cada um de vocês, que o amor do Pai e a face do Senhor esteja na mente de cada uma, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor esteja também ao lado de cada uma. Que o Senhor Espírito Santo esteja pairando sobre a casa de cada um dos meus irmãos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom.